Olá, boa tarde. Quinta-feira, 19 de julho. E começa hoje, aqui em Cachoeira do Sul, mais uma edição da Convenção Logista. O tema deste ano é superação em vendas. Então, os produtos vão mudando, as necessidades dos clientes vão mudando e o empresário e o vendedor tem que estar muito preparado para isso. E a cada ano a gente vem fazendo a convenção, né, em cima da questão dessas mudanças. É preciso se adaptar. Moradores do interior se sentem incomodados e reclamam de uma situação que persiste há muito tempo na estação rodoviária de Cachoeira do Sul. É proibido e tem até aviso para isso, mas não é o que acontece. O interior reclama. Quando chega na cidade para fazer as compras, de início de mês, os pedintes atacam. O nível do rio Jacuí sobe e impede a passagem dos ônibus pela balsa. As aulas de algumas escolas da rede municipal foram suspensas. E Ciprom reage à tentativa da prefeitura de tentar barrar o pagamento do piso do magistério aos professores da rede municipal. E uma entrevista especial com um professor de música. A introdução da música como ferramenta no processo de aprendizagem é uma das mais efetivas e lúdicas formas de estimular o desenvolvimento de estudantes. É a partir de agora, no NT Sul. Seja muito bem-vindo! Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Tudo que você está assistindo aqui na telinha da TV Novo Tempo está passando também simultaneamente lá no Facebook, viu? É só curtir a nossa página e deixe o seu recadinho lá no Jornal ao Vivo de hoje. Os jogos eletrônicos mais do que nunca fazem parte da rotina de crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo em que podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo, se usados em demasia podem causar dependência. A Organização Mundial da Saúde, OMS, relaciona a obsessão em jogos eletrônicos como um problema de saúde mental e incluiu a patologia na classificação internacional de doenças. Para a psicopedagoga Érica Dourado, o uso excessivo de jogos virtuais pode prejudicar o desenvolvimento escolar das crianças. Ela diz que os pais precisam ficar atentos. Um dos indícios é quando a criança realmente começa a apresentar baixos rendimentos, sabendo de um rendimento anterior que ele já tinha. Quando muitas atividades deixam de ser realizadas, lógico que não é apenas por conta do videogame. Mas é interessante que sempre em conversas esse tipo de comportamento aparece. A psicopedagoga diz que, apesar de ser prejudicial, se usado em demasia, os jogos eletrônicos podem ser um aliado no desenvolvimento cognitivo das crianças. O videogame ele trabalha com algumas habilidades muito interessantes no sentido de coordenação motora, orientação visoespacial. Mas lógico que a gente precisa dosar. O pequeno Rian Gabriel, de 8 anos, está entre as milhares de crianças que convivem diariamente com os jogos eletrônicos. A mãe dele afirma que ele costuma jogar em média 3 horas por dia. À medida que ele foi crescendo, né, aí ele foi gostando mais de videogame, essas coisas, né? E aí eu senti que ele tinha retrocedido um pouquinho no colégio. E aí foi quando eu estabeleci essas regras, porque na hora de fazer atividades de colégio, ele fazia com pressa, correndo, para terminar logo. E aí pela manhã, então, ele não joga. É isso aí, temos que controlar. Cabe a nós, pais e responsáveis, controlar aí o tempo de acesso à internet, aos jogos eletrônicos desses pequenos, né? Afinal, a gente sabe que prejudica, tudo em demasia prejudica. Gente, hoje o nível do rio Jacuí atingiu 18,15 metros, o que representa um aumento do nível de 15 centímetros na montante junto à barragem do Fandango. Todas as comportas estão abertas. Essas informações são do encarregado de barragem e reclusa, Oscar Rosa. A última medição foi às 7 da manhã, segundo ele, e no ponto onde a balsa cruza, o nível aumentou 2,20 metros em relação à semana passada. Isso impede que os ônibus cruzem o rio pela balsa. O acesso aos atracadouros da balsa Deusa do Jacuí voltou a ser pelo cais histórico da Rua Moron. As escolas da rede municipal de Cachoeira do Sul, Nossa Senhora de Fátima, na localidade de Mineração, Sagrado Coração de Jesus, no Piquiri, Nossa Senhora Medianeira, em Vila Vargas, e Pio XII, no Cerro dos Peixotos, estão novamente com aulas suspensas. Os estudantes ficam sem aula até dia 30 de julho.
A decisão foi tomada na manhã de quinta-feira, depois de uma reunião entre a direção das escolas e a Secretaria Municipal de Educação. Os ônibus que transportam professores estão impossibilitados de passar na balsa, devido ao aumento do nível do Rio Jacuí. Quinta-feira, os estudantes que já estavam chegando nas suas escolas foram levados novamente para casa. A expectativa da secretária municipal de Educação, Ana Margarete, é de que até o retorno das escolas em 30 de julho já existam os 2 atracadouros, permitindo que as 2 balsas funcionem, diminuindo o tempo de espera para cruzar o Rio Jacuí, o que vem sendo também um dos problemas dos educadores que esperam mais de 1 hora para passar para o outro lado do rio. Segundo a SMED, os 4 dias de aulas suspensas na semana passada e os 3 dias desta semana serão recuperados, não prejudicando o direito dos alunos em ter 200 dias letivos e 800 horas por ano. O calendário deve ser proposto pela equipe diretiva e professores com a aprovação da comunidade escolar. Escola Emília e Monsenhor seguem aulas normalmente. 12:08 pelo horário de Brasília. Obrigada pelas mensagens já enviadas aqui em facebook.com/TV Cachoeira, no Jornal ao Vivo de hoje, é claro, viu? Muito obrigada a todas as participações. Eu gostaria de mandar um abraço super especial para o José Adilson Pereira, lá do bairro Oliveira, aqui em Cachoeira do Sul, que está de aniversário hoje. Adilson, que Deus abençoe a sua vida, tudo de bom e que muitos anos de bênção aí possam ser acrescentadas na sua vida, viu? Bom, o Brasil precisa renovar profundamente seus métodos de gestão pública. Isso não é novidade para ninguém. Somos vítimas de um gerenciamento ineficiente de recursos públicos e de políticos incompetentes e muitas vezes corruptos. É preciso renovar métodos de gestão pública, desburocratizar a máquina. E isso nos 3 âmbitos, o federal, o estadual e o municipal. A questão é como agir para superar tal situação. Júlia Mafuz comenta a atual situação da gestão pública do município de Cachoeira do Sul. Por aqui, os grandes desafios da administração municipal são o FAPS, o necessário aumento de arrecadação para dar conta das contas públicas e a infraestrutura. Olá, boa tarde. Quando a gente fala em gestão pública municipal, a gente sempre precisa compreender que a administração pública de um município ela não é feita apenas pelo prefeito ou apenas pela Câmara de Vereadores. Pelo contrário, quando nós falamos em gestão pública municipal, nós precisamos compreender que todos esses atores, mais a sociedade civil, acabam envolvidas em todo este processo. Temos o hábito de colocar tudo nas costas do prefeito, como se o prefeito tivesse que resolver todos os problemas. Sem sombra de dúvida que cabe ao prefeito, sim, pelo fato dele ser do Poder Executivo, a maior parte destas tarefas. Mas todos nós podemos propor alternativas e a Câmara de Vereadores pode, sim, ajudar o prefeito na administração do município. Falo tudo isso porque tenho repetido aqui várias vezes que nós temos 3 problemas sérios a enfrentar no âmbito do município. O primeiro deles é a questão do fundo de aposentadoria dos servidores públicos municipais. A gente sabe que boa parte dos municípios brasileiros estão quebrados justamente em função dos chamados FAPs. E alguma coisa precisa ser feita e neste governo nós não podemos mais adiar nenhuma solução. Nós não podemos postergar isso sob pena do município simplesmente ficar inviabilizado financeiramente. Uma outra coisa que nós precisamos modificar é a questão da arrecadação no município, porque não basta apenas o prefeito cortar despesas, nós precisamos aumentar a arrecadação e precisamos buscar formas de se aumentar a arrecadação e sem sombra de dúvidas. Hoje, inicialmente, a curtíssimo prazo, a alternativa mais viável é a chamada modificação dentro desse contexto do IPTU, que é um projeto que já está em estudo pela Câmara de Vereadores. E a terceira coisa que nós precisamos, de uma vez por todas,
resolver é a questão da infraestrutura. E aí também é uma situação bastante pesada, porque nós demandamos no município de Cachoeira do Sul, sem sombra de dúvida, toda a questão envolvendo o interior, e o interior é extremamente importante em função do agronegócio. E precisamos buscar alternativas para melhorar ainda mais as estradas do interior para que os produtores rurais possam trabalhar e possam escoar as suas safras. Então esses 3 pontos me parecem fundamentais e que nós precisamos, né, a curto prazo, discutir essa questão do FAPES e discutir essa questão do bolo do IPTU e aumentando, sem sombra de dúvida, buscando alternativas para aumentar a receita do município, e um terceiro ponto é a questão da infraestrutura municipal. Vamos continuar trabalhando nesse sentido, vamos continuar principalmente discutindo aqui esses problemas de Cachoeira do Sul. Falei e assino embaixo. E um outro desafio da gestão pública municipal de Cachoeira do Sul é cumprir a lei que garante o piso salarial do magistério. A determinação é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A prefeitura entrou com uma liminar para tentar derrubar a decisão. O CIPROM reagiu diante disso. João Paulo. Darcy, essa questão já se arrasta há anos. Na verdade, o ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ganho de causa ao CIPROM, aqui de Cachoeira do Sul. Este ano, em 14 de junho, a doutora Magali, aqui de Cachoeira do Sul, juíza aqui de Cachoeira do Sul, confirmou essa sentença e intimou a prefeitura que se manifestasse em 15 dias. Nós vamos conversar com a presidente do CIPROM, aqui Cachoeira do Sul, Josier Rosa, para saber como é que vocês entenderam essa decisão da prefeitura de recorrer a essa sentença, alegando que a prefeitura não tem condições de pagar essa adequação no piso. Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores. Para nós, João, foi uma surpresa. Uma surpresa ouvir falar agora em não ter programado, de não ter dotação orçamentária, sendo que a lei do piso, ela foi instituída, começou a ser tratada em 2008. Aí depois tiveram algumas adins, então ficou estabelecido que ela entraria em vigor mesmo a contar a partir de abril de 2011. Desde 2011 é lei, então não é novidade que o piso deveria ser pago, deveria ser cumprido. Então, em 2013, o município teve que ingressar com ação na justiça porque não recebeu, só pelo fato de ser lei, não começou a receber o piso. O município entrou com essa ação coletiva, essa primeira ação que foi julgada agora, onde tem 705 professores representados, e então agora, em 2017 ainda, lá em setembro de 2017, quando o Tribunal de Justiça deu o parecer favorável, a prefeitura já havia sido comunicada, já sabia, né, que teria que cumprir o piso. O prefeito, então, esteve presente na nossa jornada e se comprometeu na frente da categoria que pagaria o piso, que sabia que era lei e que os professores mereciam. Lembrando, né, João, que o piso é o salário mínimo para a nossa classe. É que nem tem o piso regional, que é o salário mínimo regional, o piso é o salário mínimo dos professores. Então, desde outubro, nós tivemos várias conversações com o prefeito e não houve o cumprimento da lei. Agora, então, em maio, o nosso assessor jurídico, o doutor Fábio, ele entrou com uma petição pedindo que o município fosse intimado. Em junho teve o despacho agora da juíza, a doutora Magali, aonde ela intimou o município. Para nós foi surpresa. Nós esperávamos realmente que fosse ser cumprida a lei, uma vez que dizer que não tem dotação, para nós não é viável, sendo que essa lei está em vigor lá desde 2011, de que em 2017, no ano passado, quando foi feita a lei orçamentária para 2018, já se sabia que já tinha se vencido na justiça e que o piso teria que ser pago. Para nós, o que está faltando não é dotação orçamentária apenas, assim, está faltando planejamento, está faltando respeito com quem de fato faz a máquina funcionar. Quem trabalha tem que receber, é um direito de todo trabalhador. Inclusive, ontem, Darcy, nós tivemos ouvindo a secretária de Finanças, Viviane Dias, que acabou confirmando a possibilidade de já em julho haver parcelamento de salários. Josi, inclusive, foi dito também pela secretária de Finanças que parte dessa possibilidade vem
se caso essa liminar não for dada em favor do município e seja acrescido a folha de pagamento os 523 mil reais, que seria essa atualização do piso de vocês. Como é que vocês veem, como é que estão os professores diante dessa notícia? Ao invés de nós vermos medidas de economia, nós ficamos sabendo que vai ter uma reunião com o Legislativo, onde o prefeito ainda quer mostrar para os vereadores uma proposta onde vai ser mexido no nosso plano de carreira. Lembrando que o prefeito tinha também se comprometido conosco em reuniões anteriores, que ele não iria fazer nenhuma proposta de alteração sem antes chamar a categoria, sem antes chamar o funcionalismo. E agora nós ficamos sabendo que já está com essa reunião marcada com o Legislativo. Nós entramos em contato com o presidente da Câmara, o vereador Igor Noronha, que confirmou essa reunião e que nos convidou, então, para participarmos da reunião também. Não fomos convidados pelo prefeito, que tinha se comprometido conosco. Já está sendo apresentado na Câmara sem antes nem ter passado para a categoria, sem antes ter chamado o funcionalismo, sendo que são os mais interessados, é a vida funcional de todos do município. Para nós é surpresa falar em parcelamento de salário. Nós não estamos vendo nem uma outra alternativa de economia. Continuam os contratos, até novas contratações, continuam muitos FGs, CCs, continuam RSTs, até no turno noturno. Muitos são necessários, mas muitos nós até percebemos assim que não são tão necessários assim. Diante dessa notícia, como é que o CIPROM juridicamente vai reagir caso haja uma sentença favorável à Prefeitura? Já tem um caminho, uma estratégia traçada para reagir a essa possível, né? É uma possibilidade, mas pode acontecer. Nesse momento, João, nós temos que aguardar. Essa questão agora, ela é jurídica, não tem mais o que se negociar. Essa questão é jurídica. Nós acreditamos na justiça e nós vamos, então, aguardar para ver qual vai ser os próximos, o que vai acontecer agora. Provavelmente a juíza vai intimar o nosso assessor jurídico, e então nós vamos ver, nós vamos chamar toda a categoria, vamos fazer uma assembleia e vamos decidir juntos quais são as estratégias então que nós vamos tomar. Por enquanto, nos resta aguardar. Então tá certo. Quero agradecer a Josier Rosa, presidente do CIPROM, Darcy, e apenas lembrando que o prefeito, na jornada de educação do ano passado, afirmou diante dos professores que pagaria o piso, que cumpriria essa determinação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além disso, muitas outras reuniões entre a prefeitura e também os professores foram feitas, mas, infelizmente, segue essa indefinição agora diante aí da prefeitura tentar uma liminar para derrubar essa decisão do Tribunal de Justiça e também da juíza doutora Magali aqui em Cachoeira do Sul. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa questão e, com certeza, traremos tudo em primeira mão, em exclusividade para os telespectadores do NT Sul. Eu volto com você aí no estúdio. Certamente. Obrigada, João Paulo, pelas informações. A seguir, mudanças no mercado de trabalho e a necessária superação em vendas. Você vai ver os detalhes da 13ª Convenção Logista de Cachoeira do Sul. Então, os produtos vão mudando, as necessidades dos clientes vão mudando e o empresário e o vendedor tem que estar muito preparado para isso. E a cada ano a gente vem fazendo a convenção, né, em cima da questão dessas mudanças. E uma situação que persiste há muito tempo na estação rodoviária de Cachoeira do Sul e que incomoda quem passa por ali. É proibido e tem até aviso para isso, mas não é o que acontece. O interior reclama. Quando chega na cidade para fazer as compras, de início de mês, os pedintes atacam. Já estamos de volta, 12h24 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está mandando mensagem em facebook.com/TV Cachoeira, no Jornal ao Vivo de hoje. A Leane Melo, Alex Kegler, Neila dos Anjos, Ricardo Moura, Glaci Rodrigues, Cristina Paranhos também está conosco, Marçal Barreto e toda a família, Rose e Elisandro Fagundes, Mariton Freitas, dando um bom dia para a gente aqui, obrigada para vocês também.
Cláudio Roberto Schmidt Silveira, Fernando Mendes comentando aqui sobre a gestão pública de Sérgio Gnatti. Obrigada pela opinião, viu? E gostaria também de mandar um abraço especial para Rosa Ribeiro, aqui de Cachoeira do Sul, a mãe do Sandro Poma. Um abraço para vocês, para toda a família aí que nos acompanha todas as tardes. Gente, a 13ª edição da Convenção Logista começa hoje. O foco do maior evento empresarial de Cachoeira do Sul atinge colaboradores das mais variadas áreas e empresários autônomos. Com o tema Superação em Vendas, a Câmara de Dirigentes Logistas deve trazer novos conceitos e tecnologias em inovação para a qualificação de vendedores, melhoria de processos e, consequentemente, o incremento das vendas nas empresas participantes. A repórter Gabriela Belo conversa sobre a programação do evento com Marion Araújo, gerente de negócios da CDL aqui do município. Na noite de hoje, o primeiro palestrante é o Felipe Dias, que vai falar sobre Disney. Como a Disney tem 7 mandamentos, como esses 7 mandamentos pode ajudar lá o lojista e o próprio vendedor de fazer uma boa venda para esse cliente, de encantar esse cliente, né? Depois, a palestra com o André Silva, que vai falar sobre vendedores de alta performance, né? Como o vendedor, né, tem que se preparar para atender esse novo cliente. Isso tem que treinar todo dia, as objeções que o cliente faz, que é preço de produto, né? Isso tem que ser treinado na mente do vendedor. Quando o cliente chegar procurando aquele produto, aquela necessidade que ele tem, o vendedor já está treinado para atender bem esse cliente, a necessidade do cliente. Hoje se fala muito da questão de o produto não é tão importante. O que é importante é entender a necessidade do cliente e vender o produto para ele que vai atender essa necessidade. Às vezes o cliente chega na loja para comprar um produto que talvez ele não tenha nem noção da necessidade que ele tem, que aquele produto está procurando às vezes não vai suprir a necessidade dele. Então, o vendedor hoje, no futuro, vai ser um vendedor de que vai dar uma consultoria para esse cliente, né? Então, essa palestra vai falar sobre isso e também, hoje à tarde, também, conversando com os consultores, eles sempre nos colocam que, para fazer uma boa venda, tem que ter uma boa estratégia. E os empresários têm que montar a estratégia. E esse ano nós estamos fazendo uma palestra à tarde, tá, para falar sobre isso, sobre estratégia. Não adianta o vendedor estar bem treinado se não tiver uma estratégia por trás. Quem vai falar isso, tanto na palestra da noite e como na parte da tarde, as estratégias para vender mais, vai ser o André Silva, tá? Que já é um consultor que escreve com uma grande revista em todo o Brasil, que é da Venda Mais, e ele vem colocar esses conhecimentos dele para nos ajudar aí o comércio a vender mais e a treinar esse público para vender mais. Já na parte da sexta-feira, o primeiro palestrante vai ser o Guilherme. O Guilherme é um case que a gente está trazendo, que é uma inovação também que é na convenção. Toda a convenção a gente quer trazer alguém da cidade para falar. E dessa vez vai ser o Guilherme, acho que vai trazer esse conhecimento. O Guilherme é um empresário que tem sucesso aqui, a empresa dele está desenvolvendo, é uma pessoa que busca bastante conhecimentos até fora do Brasil e vem passar esses conhecimentos para nós. E depois, fechando a convenção, o William Caldas. O William Caldas vem falar sobre esse comportamento desse cliente. Esse cliente hoje, ele está com muita informação. A informação hoje, com a internet, está aí. O pessoal está comprando pela internet, né? Antes o cliente ia vamos buscar uma TV, aí o vendedor falava lá da TV e não tinha muita informação. Hoje não, ele vai lá, pesquisa, já sabe qual é a TV que ele quer, né? Então, qual é a tecnologia que tem essa TV. Então, esse cliente está com muita informação. E para atender esse cliente, esse novo cliente, o William Caldas vai dar dicas para os vendedores de como atender esse cliente. O gerente falou aqui de 4 grandes nomes que estarão em Cachoeira do Sul, então, nesta quinta e sexta-feira, na 13ª edição da Convenção Logista. O tema é desafio de vendas. Isso é uma dificuldade que foi apontada aqui em Cachoeira do Sul. Os próprios lojistas, no ano passado, quando encerraram a 12ª edição, decidiram que queriam e que é necessário discutir esse tema. É a questão da mudança, como eu falei, do cliente, né? Então,
essa transformação que está acontecendo sempre de vender, o próprio consumidor já comprando pela internet, né? Então, precisa de trazer essa informação nova. E as promoções, o vendedor está sempre buscando o que o cliente está procurando, né? Os próprios produtos, as próprias necessidades do cliente estão mudando. Antes tinha a televisão, a TV que não era conectada à internet, hoje já tem. Quais os programas que estão nessa TV? Então, os produtos vão mudando, as necessidades dos clientes vão mudando, e o empresário e o vendedor tem que estar muito preparado para isso. E a cada ano a gente vem fazendo a convenção, né, em cima da questão dessas mudanças, né, de trazendo o que tem de melhor hoje, que o associado e a empresa que estiver participando lá leve esse conhecimento e que traga sucesso para o seu negócio. Como que faz para participar? Para participar, ainda hoje, pode vir procurar aqui a CDL, né? Pode também entrar em contato pelo telefone 37 22 24 84. Aí, na parte da tarde, pode vir até a CDL que a gente faz a venda desses ingressos. Tá? Associado, a gente parcela. O que a gente quer mesmo é que se as pessoas e as empresas querem buscar o treinamento, querem ter o sucesso, a gente facilita aí. Podem participar empresários, funcionários das lojas? Isso, empresários, funcionários das lojas. O objetivo é de trazer esse conhecimento e que os empresários participem, né, junto com as suas equipes para ter o sucesso hoje em vendas, porque tem que estar atualizado. O mundo está mudando, o comportamento dos clientes estão mudando e esses consultores a gente contratou para trazer esse conhecimento para a empresa ter o sucesso nos seus negócios. Valores e informações podem ser adquiridas na Secretaria da Câmara. E isso, a gente pode vir até aqui na CDL, fica na Pinheiro Machado 2043, o ponto de referência é o fundo da praça aqui da Caixa d'Água. E pode participar de uma noite, pode participar das 2 noites, conforme a disponibilidade de cada empresário, cada vendedor puder participar. Tá bem, muito obrigada então por todas as informações. Obrigado. Boa convenção daqueles que já confirmaram, né? E aqueles que não confirmaram a sua presença, estão todos convidados. Moradores do interior se sentem incomodados e reclamam de uma situação que persiste há muito tempo na estação rodoviária de Cachoeira do Sul. Esses moradores são os principais alvos de pedintes e de carregadores informais. Nossa produção recebeu a reclamação e foi conferir de perto. Veja só. Este problema de ser importunado com pedintes na estação rodoviária de Cachoeira do Sul já vem de longa data. Quem atesta isso é esse rapaz. Ele não quer ser identificado até mesmo por medida de segurança para que não sofra algum tipo de retaliação posteriormente. Mas resolveu nos contar a sua história, nos dar o seu depoimento sobre cada vez ao mês que ele vem do interior, ele é abordado, sempre abordado. E isso incomoda muito. O que acontece? Descreve pra gente. A gente chega lá e eles abordam a gente perguntando se a gente tem alguma coisa para carregar. Se a gente disser que tem, mas que não quer que eles carreguem, não adianta. Porque, por exemplo, se eu tenho 3 caixas de mercadorias, eu pego 2 e levo, a terceira eles pegam, levam lá até o box do ônibus e aí a gente se sente obrigado a pagar. É isso que acontece. Eles costumam botar preço? Não, eles não costumam botar preço, não. Tu já reclamou para alguém na rodoviária dessa situação? Já, por várias vezes. Para quem? Para o gerente, para o pessoal ali que vendem as passagens. E que resposta tu teve? Eles dizem que vão dar um jeito, mas nunca dão um jeito. A situação continua? Continua. E foi fácil confirmar a situação. Para quem mora no interior, todo início de mês é época de vir para a cidade para as compras e para reabastecer a despensa da casa. Minutos antes de embarcar, os veículos de supermercados começam a chegar. E geralmente aí é que situações incômodas se repetem. Dessa vez, a Ana mesmo carregou as compras até o terminal do ônibus, mas nem sempre é assim. Ana, quando tu vem na cidade todo mês fazer compras, como é que é quando chega aqui com as compras? Sempre tem os pedintes aqui. Eles pegam quanto da gente, mesmo de não querendo, eles carregam. Já aconteceu mais de uma vez contigo isso? É? Quando chega aqui na rodoviária, o pessoal do mercado só descarrega na beirada da Kombi? Só descarrega e a gente carrega. Tu que tem que carregar pro terminal aqui? É? Sempre assim? Sempre assim. E como é que tu te sente quando esse pessoal vem meio que te... A gente não quer que eles carreguem, mas eles pegam e carregam. E a gente fica assim. Aí depois tem que pagar.
Entrei em um dos ônibus de linha para o interior e conversei com alguns passageiros. Alguns atestaram que antes havia mais pedintes e que agora percebem apenas um atuando na área. Só pediram para carregar as coisas. Para carregar? Para carregar, sim. Mas aí eu não... Não contratou o serviço? Não contratei. Todos os meses você vem para a cidade comprar? Sim. É. Quando chega aqui na rodoviária, habitualmente você precisa de ajuda? Sim, para se carregar eu preciso. É? Porque senão eu não posso, eu tenho problema de coração, né? Aham. Eu fui operar na veia, então sou proibido de chegar. E o pessoal do mercado sempre lhe ajuda, não? As outras vezes me ajudaram, agora hoje não, é 2 vezes que não quiseram me ajudar. É? Aí tive que dar um jeito pro rapazinho aqui para ele poder, que estava indo ajudar lá. Aham. E o senhor alguma vez já foi abordado por pedintes aqui na rodoviária? Não. Alguém já lhe pediu dinheiro, alguma coisa? Já. Várias vezes. É? Eu não dou. Eles se referem a esse rapaz conhecido por Jair. Ele mesmo me disse que há 18 anos atua aqui. E essa atua aqui também, gente? Só eu. Às vezes vem uns incomodar pedindo, não deixa carregar. Durante alguns dias, nós monitoramos a movimentação aqui na estação rodoviária. O que podemos perceber é que, muitas vezes, a presença desses carregadores informais é um mal necessário. Isso porque, segundo os passageiros, apenas os funcionários da rede de supermercados Tischler costumam auxiliá-los quando chegam aqui para descarregar as compras. Nesse terminal, aqui neste ponto, eles auxiliam a carregar as caixas e mercadorias até o ponto de embarque do ônibus. Os passageiros mencionam que os demais supermercados simplesmente descarregam aqui, neste ponto, as mercadorias e eles têm que se virar. Neste caso, pessoas idosas e mulheres sofrem mais porque têm que, então, se submeter ao auxílio desses carregadores informais que depois cobram quanto querem. Placas de advertência do DAER proibindo vendedores ambulantes e pedintes de atuarem na estação rodoviária existem. É um decreto estadual, mas praticamente sem efeito. Quando foram colocadas, houve até quem as saudasse na esperança de que fosse respeitada e cumprida. Só que, 3 meses depois, a mesma pessoa publicou nas redes sociais, novamente e decepcionada. E do outro lado de toda essa situação, a direção da estação rodoviária, a quem é atribuída, pelo menos pelos passageiros, a responsabilidade de resolver essa situação. E para ver se realmente eles têm poder de resolver todo esse problema, comigo aqui o Felipe, que é gerente aqui da estação. Felipe, qual a situação afinal de contas? Tem como resolver tudo isso ou não? Lena, a princípio tem. Depende só de boa vontade de todo mundo que está envolvido nisso, né? Pela parte da rodoviária nos é orientado que a gente deve pedir para eles se retirarem da rodoviária, né? E é o máximo que a gente consegue fazer isso. Essa orientação foi principalmente da Brigada Militar, que nos... Afinal de contas, a gente não tem poder de polícia, né? Nós, como cidadãos, né? E como proprietários da rodoviária, e a gente teria que chamar a polícia para a Brigada Militar para fazer essa remoção, né? Eles já vieram, mas não foi solucionado totalmente. Eles acabam voltando, ou às vezes eles até removem para a delegacia, e acabam soltando e depois eles acabam voltando para cá. Por determinação do DAER, que é o nosso poder concedente, né, que é ligado ao Estado, eles determinam que não pode ter pedinte dentro da rodoviária, nem pessoas que não são autorizadas a carregar bagagens. E, por um outro lado, tem esse direito de ir e vir, né, que a gente não tem o que fazer com eles, a gente só pode pedir para eles saírem, a gente não tem o que fazer. Então a gente teria que se juntar todo mundo, teria que juntar Estado, teria que juntar nós como empresários, teria que juntar a população, principalmente. A gente sempre, quando vem alguém reclamar, a gente comenta, liguem para a polícia, não, né? Venham reclamar com a gente, mas vocês também podem ligar para a polícia e pedirem, tem alguém incomodando a gente aqui da rodoviária, podem vir aqui, né? Senão fica só a nossa palavra, entendeu? E tendo a palavra do passageiro, aí já é mais de metade do caminho andado, né? De repente teria que ver com as empresas de supermercados se eles fariam essa gentileza de carregar até o ônibus, né? Porque às vezes tem micro-ônibus e vans de supermercados que descarregam lá em cima e seguem por ali conversando ou fazendo outras coisas, que é um tempo que eles poderiam usar para trazer até o ônibus essa mercadoria, né? Então eu vou repetir de novo, é uma ação que não deve ser tomada só pela rodoviária, deve ser feito em conjunto, né?
Então entra mais alguém aí que são as empresas de supermercados para nos ajudar a combater, né, isso daí. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante a tarde em Cachoeira do Sul. À noite o céu ainda terá muita nebulosidade, mas não chove. A umidade relativa do ar fica entre 44% e 77%, mínima de 19, máxima de 28 graus. Na sexta-feira o dia será chuvoso durante manhã, tarde e noite. As temperaturas ficam entre 9 e 22 graus. Já no sábado o dia será de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 6, máxima de 14 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar quente cobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e traz mais um dia de altas temperaturas para essa época do ano. Durante a tarde, os termômetros marcam temperaturas próximas a 30 graus na maioria das regiões gaúchas. O sol aparece em todo o estado, entretanto são esperadas nuvens no decorrer do dia. Devido ao calor, não se pode descartar instabilidade muito isolada entre a tarde e a noite de hoje, sobretudo na metade norte. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. Denise Belladonna começou na semana passada uma série especial no quadro Educação, a música como protagonista no processo de aprendizagem. Essa é uma das mais efetivas e lúdicas formas de estimular o desenvolvimento de estudantes no processo de aprendizagem. Hoje ela entrevista um professor de música. Boa tarde. Se a música é tão invasiva no nosso cérebro a ponto de estimular a afetividade e ainda desenvolver certas aptidões ou até controlar a nossa mente, então é urgente, é um recurso. Vamos usar a música, vamos ouvi-la e também fazer música. E é isso que faz o meu convidado que está comigo aqui hoje no estúdio, o Ricardo Oliveira. O Ricardo, que é mais conhecido por Rick, ele trabalha com crianças de 0 a 4 anos, especialmente nessa idade de toda a explosão mental, ele trabalha a música com essas crianças. Boa tarde, Rick. Boa tarde pessoal de casa. Rick, como é que tu colocas o teu trabalho? Como é que tu colocaria assim para nós o que tu fazes com essas crianças? Bom, o trabalho que a gente faz de musicalizar crianças, eu procuro definir como um primeiro acesso, como a primeira oportunidade, né, de crianças interagirem com instrumentos, com o fazer música, que talvez elas nunca tenham, talvez nunca mais elas se interessem por isso, ou tenham chance de fazer isso. Então, na primeira infância, que até tem menos atividades, menos tarefas diárias, é um momento bom na vida para oferecer esse tipo de trabalho. Quando os pais entregam as crianças lá para ti, ou vão conversar, demonstrar esse interesse, o que tu notas, qual a expectativa dos pais com relação ao teu trabalho, o que vai ser desenvolvido nessa criança? A gente tem expectativas bem variadas. Tem a criança que vai, por não ter nada para fazer em casa, como um passatempo mesmo. Tem aquele pai que leva já pensando em formar um futuro músico, às vezes tem músico na família, então já vai querendo musicalizar desde cedo, talvez não tenha tempo em casa, ou como uma musicalização extra, né? E tem aquele pai que leva sabendo mais o efeito da música e não tanto o resultado musical do filho, né? Pela questão de socializar, de manter mais calmo, enfim, tem diversos tipos de pais, né? E na prática, qual é a reação dessas crianças durante a aula? Como é que elas respondem aos teus estímulos?
As respostas das crianças sempre são naturais, extremamente naturais, e a gente procura manter isso bem natural também, né? Então tem criança que dança, né? Tem crianças muito novinhas que algumas nem falam. Então uns dançam, outros tentam cantar junto. Tem um menino que faz gestos, ele faz muito gesto com a música. Aí alguns pegam instrumento, o outro fica só olhando, aí tem uns que já vão há mais tempo e já estão mais acostumados. Quem chega primeiro fica um pouco acanhado, né, que é normal da criança, no ambiente novo ficar um pouquinho mais quieto, mas logo se solta, não tem ninguém muito parado. Mas a questão de levar a criança, ou levar o aluno até uma escola, é pela questão do foco no que se vai fazer. Porque em casa a gente tem facilidade para assistir uma videoaula no YouTube ou ouvir alguma coisa no Spotify, mas a gente faz outra coisa junto. E aí perde o foco, perde a concentração. E aí quando eu saio de casa para fazer uma aula, eu vou fazer a aula. Então eu estou dispondo meu tempo, eu estou, quem sabe, indo até caminhando, pensando naquilo. Estou saindo de casa para fazer a aula. E mesmo a criança, ela já tem essa consciência, porque tem relatos de pais que me dizem, fulaninho, fulaninha, chega meio da semana e já começa. Hoje é aula? Quando é aula? Que hora é aula? Porque eles têm aquele lembretezinho na agenda mental. Então, é o momento de mexer com música. Então, ali eles não vão pensar em outra coisa. E aí, quando sai de casa para isso, o foco é diferente e o resultado, com certeza, vai ser melhor. Que habilidades as crianças desenvolvem? É ritmo? Pelo que a gente percebe, assim, também ficam mais desinibidas, quem sabe? O que tu destacarias que é desenvolvido lá, nesse encontro com esse grupo, na tua direção? Então, pais de casa, a música, ela trabalha só benefícios, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Tá? Se a gente falar de forma individual, um aluno de música ele vai desenvolver concentração, foco, disciplina, autocontrole, o controle emocional, que hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas explodirem por qualquer coisa, né? Perder o controle. E o músico tem que trabalhar isso. É como se fosse uma disciplina desse assunto. Se eu vou tratar de música, eu vou ter que tratar de autocontrole, porque em algum momento eu vou enfrentar um público diferente, um público grande, um ambiente que não me é comum, então o músico tem que trabalhar isso. Até uma situação mais de casa, quando a gente fica nervoso, a gente fala mais rápido, né? E aí se o músico ficar nervoso, a tendência dele é sair do ritmo. Então ele tem que trabalhar o ritmo enquanto teoria e tem que trabalhar o autocontrole enquanto emoção, para que juntos, né, corroborem para que o músico se mantenha dentro da batida, para que ele possa manter a música no andamento correto. E aí, de forma coletiva, a gente tem a questão da socialização, né, do respeito com o colega, porque aí ali tem diversos instrumentos, e aí um colega gosta do violãozinho e o outro gosta do chocalinho. E daí chega um outro colega que também quer o chocalinho. E aí ele tem que aprender a emprestar, ele tem que aprender a compartilhar, ele tem que aprender a ouvir o colega. Aí ele não gosta de um determinado som, mas o coleguinha tá tocando, ele tem que aprender a respeitar o coleguinha. Então tem muita coisa positiva além da música, né? Fora o trabalho musical, né, que é contagiar as crianças com ritmo, com melodia, com harmonia, a gente tenta trabalhar também questões mais gerais de cultura, né, datas mais expressivas, dia de família, de pai, mãe, dia da criança, Natal, Páscoa. A música tem objetivos gerais e específicos. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso, sobre os objetivos da música nesse sentido? A música, ela tem um objetivo específico e ela tem utilidades variadas. Hoje em dia se trata muito a música como entretenimento, mas a música tem outra função, ela tem outro objetivo. A música tem uma função de comunicação, de linguagem, assim como o português, o braille, o libras, tem públicos diferentes, né? Mas com o mesmo foco, que é comunicar algo.
Às vezes tem público que tu só vai atingir com a música. Só vai mesmo. atingir com música. Determinada mensagem só chega lá com a música. Tem assuntos que ficam extremamente mais leves, mais compreensíveis através da música. Inclusive eu assisti no Facebook esses dias uma professora, não sei de que estado era, uma professora de português que explicava a diferença dos 4 porquês. E ela fez uma paródia de uma música e a classe toda cantando com ela. Aí me diz que esses alunos vão esquecer. Sim, como? É verdade. Então tem assuntos que ficam mais fáceis, tem assuntos que ficam mais rápidos de entender através da música. Tu me falaste de uma contraposição saudável da música com relação à nossa rotina tecnológica, vamos dizer assim, né? Então, como que funciona isso? Que visão você tem disso? A gente desenvolve a música, a gente cresce na música quando a gente se mantém analógico. Porque as facilidades digitais são ótimas, não sou contra elas, inclusive utilizo muitas estudando música e tocando também. Mas a música, ela pede um desligamento. Ela cobra da gente para desenvolver um afastamento, né, de deixar o telefone um pouco quieto, né, de parar de abrir aba no computador, né, e pegar um instrumento e se dedicar, porque tocar não é difícil. Eu sou bem sincero e sempre falei isso. Tocar uma música ou 2 músicas não é difícil. Mas fazer música, a gente tem que colocar uma expressão de sentimento, que é aquela função de comunicar que eu citei antes. Então, para eu fazer música, eu tenho que estar sentindo alguma coisa. E eu não sinto nada mexendo no WhatsApp, no Face e no Instagram ao mesmo tempo. Inclusive a música pode preencher esse espaço, porque nós estamos precisando sentir as coisas também, né? Muito. A emoção não pode nos abandonar, né? A gente está ficando... A gente, todos, né? Em âmbitos diferentes, em intensidades diferentes, a gente está ficando robotizado. E nos acostumando muitas vezes com aquela emoção, porque agora quando eu falei que a emoção não pode nos abandonar, talvez alguns possam ter pensado assim, mas eu me emociono lendo as mensagens que eu recebo no WhatsApp, coisas desse tipo. Mas na verdade é uma emoção que nós estamos nos acostumando a ela e uniformizando essa emoção. Eu choro, eu rio, tudo com a mesma intensidade e pronto, né? Uma grande coisa que eu aprendi de outras maneiras também, mas a música me mostra isso muito claramente, é o questionamento. Então, quando eu escuto uma música, e isso eu digo por quê? Porque quando a gente lê um livro, a gente lê, pelo menos se requer que leia, pensando no assunto. Eu compro um livro, eu vou atrás de um livro de um assunto que me interessa. Nem que seja o ambiente, eu imagino, né? Isso. Em que a coisa está acontecendo. E a música, ela tem essa questão de ser popular, né? De tocar na rua, sai na rua, é um carro que passa com uma música, passa numa loja é outra música, então tá entrando informação. E como disse o Pascal Quignard, ouvido não tem pálpebra. Então a gente ouve e vai acumulando informação e vai aceitando isso. E será que tudo que a gente está ouvindo está certo? Tem fundamento? Tem comprovação? Alguém argumentou contra ou a favor disso? Ou a gente está só aceitando? Então, quando eu escuto uma música, eu tenho que questionar que mensagem que isso me traz. Isso é verdadeiro? Isso é positivo? Isso é construtivo? Ou isso só atrapalha? E aí eu preciso estar muito bem equilibrado emocionalmente para essas coisas, para fazer esse discernimento. E falando ainda em equilíbrio emocional, uma das coisas que é unânime hoje, a procura, é da autovalorização. De eu ter um valor sobre mim e reconhecer esse meu valor. E a música, quando você consegue aprender, não digo tornar-se músico, não obrigatoriamente ser um músico, mas a música em si, ela te agrega conhecimentos. Tu entendes que a tua autoestima também pode aumentar nesse caso? Primeiro que a maioria dos alunos de música não tem o objetivo de ser um músico profissional. A maioria das pessoas hoje me procura para, vamos dizer assim, se tratar. Porque está cansado da rotina de trabalho, porque está com muita tarefa repetitiva
e precisa de uma coisa diferente. E como a música tem essa questão de desenvolver, né, então as pessoas procuram até para desenvolver outras coisas que nem tem a ver com música. Elas utilizam o efeito para isso. Dá para dizer que poucos alunos de música querem ser músicos. Ou serão músicos. Ou né? serão. Mas a questão da autoestima, da autovalorização, ela aparece quando? Hoje em dia se tem uma cobrança geral da própria sociedade contra nós, de que a gente tem que ser alguém, a gente tem que apresentar algum resultado em algum ponto da nossa vida. Antes de eu me valorizar, eu preciso que o outro me valorize. Isso. E aí as pessoas nem sempre encontram alguma janela onde elas possam ser boas. E isso acaba desprezando ela mesma, dá uma tristeza quanto a isso. Então a música ela oferece esse respiro, né, de eu conseguir primeiramente expressar um sentimento através do canto, do instrumento, e depois disso, além dessa expressão, a gente consegue desenvolver um talento que pode ser o ponto máximo da autoestima de uma pessoa. Quem sabe uma pessoa que nunca conseguiu, depende do objetivo de cada um, mas nunca conseguiu acumular dinheiro, nunca conseguiu ter uma família bem estruturada, nunca conseguiu um emprego bom, mas ela consegue fazer uma música bonita. E isso é uma grande coisa. Né? De tudo que a gente diz, o pai que leva por passatempo, ele está certo. O pai que leva para desenvolver o filho, ele também está certo. Então, o que eu gosto, o que me atrai na música é que não tem um ponto errado. O aluno que vai para aula de música, mas não quer ser músico, ele está errado. Ele não está errado. É um valor agregado, né? É um valor agregado e é um objetivo diferente. É verdade. E a música respeita todos esses objetivos e oferece base para cada um deles. Você me convenceu. Obrigada, Rick. Muito obrigada pelas tuas palavras, pelas tuas colocações. Você também percebeu que a música, ou com a música, nós vamos bem além? E no próximo comentário eu vou continuar falando de música. Até o nosso próximo encontro. Nós ficamos por aqui. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.